Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, sem delongas, novamente assim, né? Relembrando que no capítulo 9 nós vimos o que são proteínas e o que elas fazem, né? Eu não sei se vocês se lembram, se não, dá uma volta lá e observa, né? E agora, nesse capítulo 10, né, nós vamos responder quais proteínas são melhores e quanto o organismo precisa delas, né? Então, nós vamos conseguir responder a essas 4 perguntas, né? O que torna a proteína boa é a primeira pergunta. O organismo consegue digeri-la e aproveitá-la? Então, é a segunda pergunta. Quanto precisamos consumir, né? É a terceira pergunta, né? E a última pergunta, o processamento altera essa qualidade? Então vamos começar diferenciando quantidade proteica de qualidade proteica, tá certo? Então observe inicialmente o lado esquerdo dessa figura aí. Perceba que existe uma grande quantidade de proteína representada pela caixa, né? Mas alguns desses aminoácidos eles são essenciais e estão ausentes, olha aí. Então o foco aqui é entender que possuir muita proteína não garante necessariamente um bom valor nutricional, beleza? Agora dá uma olhadinha aí para o lado direito. Dá uma olhadinha aí para os círculos que estão destacados em vermelho. Ó. Eles representam os aminoácidos essenciais que o organismo precisa receber pela alimentação e porque não consegue produzi-los em quantidades suficientes. São os aminoácidos essenciais. Nesse caso, mesmo existindo bastante proteína, a ausência de algumas proteínas limita o aproveitamento biológico. Agora observe o lado direito da figura, agora sim, né? Perceba que a quantidade total de proteína, né, é semelhante à apresentada no quadro anterior. A diferença está na composição. Aqui nós encontramos todos os aminoácidos essenciais necessários ao organismo. Como resultado, essa proteína pode ser utilizada de forma mais eficiente para crescimento, para manutenção e também para reparação dos tecidos. Então observe então a mensagem destacada na parte inferior. Ela resume a ideia central desse capítulo, né? Mas proteína não significa necessariamente uma melhor proteína. Mais proteína não significa necessariamente uma melhor proteína. A qualidade proteica depende principalmente da presença adequada dos aminoácidos essenciais que o organismo necessita para funcionar corretamente. Então, pessoal, no bloco anterior nós aprendemos que uma proteína pode ter boa qualidade porque possui aminoácidos essenciais, né? Agora surge uma nova pergunta. O organismo consegue realmente aproveitar essa proteína? E aqui que entra os conceitos de digestibilidade e de biodisponibilidade. A digestibilidade está relacionada ao quanto da proteína ingerida ela consegue ser quebrada e absorvida pelo sistema digestório. Já a biodisponibilidade vai além. Ela avalia se os aminoácidos absorvidos conseguem chegar às células e ser utilizados para o crescimento, para a reparação dos tecidos e outras funções metabólicas. Portanto, uma proteína pode conter aminoácidos importantes, mas ainda assim apresentar aproveitamento reduzido caso sua digestão ou utilização pelo organismo seja limitada. Então vamos acompanhar as figuras. Ó. Observe inicialmente a sequência na parte superior. Começamos com uma proteína presente nos alimentos, no bife, no ovo e em algum grão. Em seguida, durante a digestão, essas proteínas são quebradas em aminoácidos que posteriormente atravessam o intestino e chegam à corrente sanguínea. Isso aqui acaba sendo um resumo da nossa aula do capítulo 9, né? Então a gente está dando uma pincelada aqui para poder contextualizar. Então aqui nós estamos analisando aquilo que nós chamamos de digestibilidade. Então agora observe a última etapa da sequência, na utilização celular. Os aminoácidos são usados pelas células para funções vitais, né, que é a síntese, energia, reparo e crescimento. Então perceba que os aminoácidos eles entram nas células e passam a participar do processo, né? E é exatamente nesse ponto que surge o conceito de biodisponibilidade. Então o foco aqui é compreender que absorver aminoácidos não significa automaticamente que eles serão utilizados de forma eficiente pelo organismo. Então, observe agora os dois quadros inferiores.
À esquerda, a digestibilidade está relacionada à capacidade da proteína ser quebrada e chegar ao sangue. E à direita, a biodisponibilidade está relacionada à capacidade desses aminoácidos serem efetivamente aproveitados pelas células. Então, a mensagem central do slide, né, resume essa diferença. Chegar ao sangue é importante, mas o que realmente determina o valor biológico da proteína é a sua capacidade de ser utilizada pelo organismo. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Agora, veja a sequência da nossa aula, o que construímos até agora. Primeiro, a gente viu que a proteína possui aminoácidos necessários. Depois a gente viu que o organismo consegue aproveitar esses aminoácidos. E agora vamos ver se o corpo está recebendo a quantidade de proteína adequada, ou seja, a discussão vai deixar de ser apenas a qualidade, mas também vai envolver a quantidade. Isso porque nem todas as pessoas precisam da mesma quantidade de proteína. Uma criança em crescimento necessita de proteína para formar novos tecidos. Um adolescente passa por um período de desenvolvimento acelerado. Uma gestante precisa sustentar o crescimento do feto. E um atleta ou uma pessoa em recuperação de doença apresenta maior necessidade para reparar tecidos e recuperar estruturas corporais. Por isso, as necessidades proteicas variam conforme a idade, a atividade física e as condições fisiológicas. Então, quando o consumo é insuficiente durante longos períodos, o organismo começa a apresentar dificuldades para crescer, para manter músculos, para reparar tecidos e para sustentar o funcionamento adequado do sistema. Beleza? Observe só essa mensagem destacada aí na parte inferior. Ela resume a ideia central dessa figura, né, desse slide. O consumo adequado depende das necessidades específicas de cada indivíduo. Beleza? Agora nós vamos explicar, né, como que os processos de preparo e industrialização dos alimentos podem modificar a qualidade nutricional das proteínas, especialmente sua digestibilidade e aproveitamento pelo organismo. Então, antes de iniciar a observar a figura, né, vale ressaltar que nem todo processamento é prejudicial. Então, assim como é confusão acreditar que alimentos crus sempre possuem mais valor nutricional, é dispensável também confundir a composição proteica com a digestibilidade. E é um erro comum não perceber que o preparo pode modificar o acesso das enzimas às proteínas. Então, vamos entender aqui a figura. Observe inicialmente os dois lados da figura. O foco desse slide é mostrar que o processamento dos alimentos não é necessariamente bom nem ruim. O efeito depende de como ele é realizado. Agora observe o lado esquerdo. Perceba que o feijão cru passa por um cozimento adequado e, nesse caso, o processamento reduz fatores antinutricionais. Ele também facilita a ação de enzimas. Essas enzimas elas são digestivas, né, e também melhora o aproveitamento das proteínas pelo organismo. Então aqui estamos analisando uma situação em que o preparo aumenta a qualidade nutricional do alimento. Agora vamos olhar para o lado direito. Observe que o aquecimento é excessivo ou ele pode ser também muito prolongado. Nesse caso, algumas alterações estruturais podem reduzir a disponibilidade de determinados aminoácidos e diminuir o aproveitamento nutricional. Perceba que o problema não é o processamento em si, mas o excesso. Observe então a mensagem central, ou na parte inferior aí da figura. Ela resume a ideia mais importante dessa figura. A qualidade proteica depende não apenas da composição da proteína, mas também da forma como o alimento é preparado. Um processamento adequado pode melhorar a digestibilidade e o aproveitamento, enquanto o processamento inadequado pode produzir um efeito contrário. E para a gente começar a finalizar essa aula, né, nós vamos concluir, integrar e consolidar todos os conceitos estudados ao longo do capítulo, formando uma visão global sobre qualidade proteica e necessidades nutricionais. Vale lembrar, né, que no capítulo 9, né, nós aprendemos o que são proteínas, quais são as suas funções e como são absorvidas. Volta lá se você tiver dúvida. Se você não viu o vídeo, né, já sabe. E essa aula agora, ela consegue responder a uma pergunta mais avançada, né? Essa proteína realmente é boa para o consumo? Então, para responder isso, nós aprendemos que não basta analisar apenas a quantidade de proteína presente em um alimento. É necessário verificar se possui aminoácidos essenciais, se consegue ser digerida, se os seus aminoácidos podem ser utilizados pelo organismo e se a quantidade consumida atende às necessidades individuais, né?
e também se o processamento favorece ou se prejudica seu aproveitamento. Então, a qualidade proteica resulta da combinação de todos esses fatores. Falo isso pois é muito comum essas 4 confusões, né? Associar a quantidade proteica apenas com a quantidade de proteína, confundir digestibilidade com biodisponibilidade e não perceber que a qualidade proteica ela é multifatorial, ela não depende só de uma coisa. Então, tratar todos esses blocos de maneira independente é um vacilo, né? Não podemos fazer isso. Então, em conjunto, os conceitos apresentados nesse capítulo, né, mostram que a qualidade de uma proteína não depende apenas de sua composição em aminoácidos, né, mas também de sua digestibilidade, de sua biodisponibilidade, da adequação às necessidades do organismo e também da forma como o alimento é preparado e processado. Então, assim, a avaliação da qualidade proteica deve considerar todos esses fatores de maneira integrada. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.